8 horas e 9 minutos em Campos, recebendo aqui no programa de hoje o Leonardo Mantena, diretor de esportes da Fundação Municipal de Esportes, professor de Educação Física do Senza e também do Senza, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Bom, voltamos para falar de esportes e no bloco anterior o Mantena revelou aí números que até então a gente desconhecia ou desconhece, né? Ele que está afirmando e naturalmente tem aí, né, bases a base e dados, né, para fazer essa revelação de que a secretaria não foi tudo isso que o Rafael Twin apresentou, e enquanto que o Arnaldo colocou uma impressão que era e é unanimidade, né, ou pelo menos foi, no governo Rafael Diniz, de que dos muitos erros cometidos, né, teve alguns acertos, e entre eles era justamente a Fundação Municipal de Esportes, que hoje o Mantena revela aí que os números são mentirosos, como você disse. Eu só gostaria de voltar em um ponto, o Mantena. Você tem todos esses dados, eu até te perguntei para você colocar, você acabou não colocando. Não quero ficar criando polêmica, né? O programa não é para isso, ficar aqui atiçando, né, lenha na fogueira, e sim para a gente falar sobre projetos, coisas boas para o município, mas você pode ficar à vontade caso queira colocar esses números que você revela ter aí no programa. Nogueira, eu na verdade, eu vou fazer o processo inverso aqui. Eu não sei se eu poderia fazê-lo, até mesmo porque eu fiz algumas afirmações, mas é simples, né? Como que você deixa um legado? Porque eu costumo dizer que tudo na vida da gente é passageiro, né? Hoje eu estou trabalhando como gestor, como já estive em outros momentos, em outras épocas, talvez não com uma condição de realizar tão grande como estou tendo dessa vez. Então eu digo a você o seguinte: se você faz algo produtivo e positivo a nível público, a tendência é que você deixe isso como legado e que as coisas prossigam, né? Se o trabalho com especiais foi tão importante, eu não estou dizendo que não houve, em momento algum eu disse que não aconteceu. Eu disse desde o começo aqui que os números não são reais. É isso que eu estou tentando passar. Te disse em off, eu tenho até pessoas da família que fizeram parte do projeto do Paraesporte. Essa questão, Neto, que você colocou sobre resultados que foram parar até em Dubai, né, que foi uma viagem que fez. Quando você fala em Olympic Special, é uma instituição na qual realiza de forma mundialmente esses jogos. Só que esses jogos, o trabalho dessa instituição, ela é realizado nas atividades com pessoas ditas, né? Porque a gente fala assim, ditas normais e especiais, né? Por exemplo, uma equipe de futsal, de futebol que foi para esses jogos, de vôlei, ela tem ali pessoas normais e especiais, né? Então a gente tem que realmente estar observando e entendendo esses números para que a gente possa ter uma condição melhor de fala. Por exemplo, para mim foi assustador eu ouvir tudo que eu ouvi durante toda a gestão e chegar na fundação e não encontrar um cadastro. Você não achava uma ficha de um aluno que fez atividade lá. Eu não sei se nunca existiu ou não sei se na saída levaram, mas é fato que a gente não tem um cadastro de nada lá. Não ficou nada para a gente como respaldo. Se você faz algo positivo, Cláudio, eu acredito que tudo que ficar dessa gestão que não vai durar para sempre, o que tem que ficar de positivo, até como responsabilidade de uma pessoa que está à frente no poder público, é deixar lá, vamos seguir com o que foi positivo, e quem entrar aqui vai seguir com o trabalho. A gente não achou, Neto, uma ficha. Os computadores estavam todos em branco. Os poucos computadores que nós encontramos.
né? Já acho que encontrou 2 ou 3 computadores em funcionamento na fundação. A forma que a gente encontrou a estrutura da base. Hoje, para a gente falar de esporte em campo, o primeiro lugar que a gente tem que se retratar é a Secretaria de Esporte, que fica na Rua do Gás, Rua dos Goitacazes, né? Antiga ABB. Não tem como te mostrar agora aqui, mas se eu pudesse compartilhar em outro momento, eu quero fazê-lo. Vou te mostrar imagens de como a gente encontrou a Fundação do Esporte. Se você souber o que o CCZ encontrou dentro da Secretaria de Esporte, a nível de ratos, é coisa assustadora. E esse é o retrato daquilo que ficou como positivo da gestão passada, que o esporte foi o cargo-chefe. Bem, eu escutei isso algumas vezes, né? Em alguns momentos escutei. Se encontrar a fundação, que não estou me retratando a Vila Olímpica, não estou me retratando a quadras federais, não estou me retratando a outros espaços, estou me retratando ao polo, ao centro, à base. A gente encontrou totalmente entregue às baratas. Digo isso de forma bem direta. O CCZ teve muito trabalho lá. Assim que a gente teve a condição de estar mais à frente, está ali o Carlinhos Morales, que deve ter, se não está nos ouvindo, vai ouvir depois, né? Ele teve muito trabalho lá com o pessoal do CCZ. Essa é a forma que nós encontramos o esporte, agora 3 meses atrás. Beleza, Mantena, vamos seguindo aqui com outros assuntos também pertinentes ao esporte, mas é um projeto mais recente. Esse lançado nem nos últimos 3 meses. Foi bem mais recente. Já citou aí no bloco anterior. Foi lançado agora no dia 8, no ano passado. Enfim, em relação ao esporte e vida, até a Silvana Venâncio faz pergunta, ela fala que o nome é muito pertinente para o momento, né, que a gente está passando aí, essa pandemia, e a gente citou no bloco anterior essa questão da necessidade da atividade física, até mesmo como para aumentar a imunidade, nesse momento a gente vive de pandemia ainda do coronavírus, se Deus quiser, com a vacinação avançando, a gente vai passar. Mas você como coordenador você é o coordenador do projeto, queria que você explicasse para a gente como vai funcionar esse projeto, até porque são 25 núcleos, né? Você falou aí em 4 quadras, temos 7 vilas olímpicas, tem a ABB, que é um espaço também que deve ser usado, mas quais serão esses equipamentos, como está sendo montado isso, como vão ser montadas as equipes, tem parcerias com quem, como que vai funcionar o projeto? Então, antes de passar por essa situação do esporte vida, Neto, é importante que as pessoas que são do esporte, ou as pessoas que usufruem do esporte, acho que todos aí que estão nos ouvindo também, nos assistindo, é importante que as pessoas entendam que o esporte, nós como Fundação do Esporte, o esporte tem 2 vertentes. A primeira vertente é uma questão de qualidade de vida, não dizendo que é mais importante que a outra, mas é importante que as pessoas entendam que o esporte tem 2 direcionamentos: a qualidade de vida e a questão socioafetiva, socioeducativa, né? O esporte vida, ela consegue atingir, e nós como gestores, a gente tem que estar preocupado com as 2 vertentes. A gente tem que se preocupar com o esporte como formação, como ferramenta educacional, como ferramenta de formação do ser humano, que aí vem um lado muito social, né? E o lado do bem-estar, da qualidade de vida. E a gente tem uma visão de que na questão social a gente fica muito preocupado com o jovem, né? Isso é natural, com a formação. E no outro lado, com o idoso, né? Com a qualidade de vida. Mas a gente sabe que isso, em muitos momentos isso se entrelaça. A gente sabe, por exemplo, que é super importante que a gente entenda quais crianças que têm obesidade infantil. Então a gente também pode falar de qualidade de vida na formação, não só pode como deve, né? Então, assim, o Esporte Vida é um projeto que ele tem um alcance da criança até o idoso. Esse é um projeto de uma emenda parlamentar de Vladimir, ainda deputado federal, no qual ele destinou esse recurso. E a gente tinha dentro do processo o planejamento de executar essas atividades no ano de 2020. Então ele não tinha nenhum tipo de interesse de estar utilizando esse recurso a primeiro momento dentro da gestão dele, até mesmo porque ele não imaginava nunca que no final de 2019 ele estaria prefeito
Ele podia planejar, entender, mas não imaginava, não tinha certeza que isso fosse acontecer, de estar como prefeito. Então a ideia era que a gente rodasse esse projeto em 20, ainda continua em 25 núcleos, em 25 praças públicas. A gente tinha esse interesse. O que nos preocupou muito no começo, porque assim como a gente encontrou os espaços físicos e esportivos que são monitorados pelo município de forma, são as vilas, as quadras federais, a própria fundação, mas a gente também sabia como é que se encontrava essas praças públicas no final de 2019 e início de 2020, né? Mas mesmo assim, ele resolveu trazer isso para a cidade, esse dinheiro foi, quando você tem uma emenda parlamentar, você direciona ela para um ministério, e esse dinheiro fica no ministério, a gente apresenta um projeto que a gente tem que justificar, não basta ter a emenda, você tem que mostrar para o ministério de que forma você vai utilizar esse recurso. A gente apresentou um projeto através da Unirio, que é a Universidade do Rio de Janeiro. Esse projeto foi aprovado, e aí logo depois veio a pandemia. Então, lá em Brasília, entenderam que não era o momento de que esse projeto deveria entrar em ação, ainda se tratando em lugares abertos, lugares públicos, né? Uma questão sanitária ainda era muito arriscado, né? Até mesmo porque o Ministério não ia autorizar, as atividades estavam todas bloqueadas. E muito próximo do pleito eleitoral, tivemos uma possibilidade de sinal verde para esse projeto ter início, né? E Vladimir entendeu que esse projeto não era um projeto eleitoreiro, ele não tinha nenhum tipo de interesse. Eu me lembro em 2019, quando ele comentou comigo, estou destinando um recurso parlamentar para o Ministério, e esse projeto é a menina dos olhos. Eu quero movimentar esporte de forma educacional e de forma de qualidade de vida. E aí nós abordamos alguns assuntos, as escolhas das modalidades, né? Tem todo um processo de escolha, que público a gente vai atingir, quais as modalidades que a gente vai escolher, porque tudo isso o Ministério amarra, não é simplesmente uma aprovação, tudo vai constando, quantidade de núcleos, quantidade de pessoas trabalhando no RH, quantidade de material, tatame, bola, cone, rede, tudo que é necessário para que o projeto funcione. E a gente foi avançando, e aí tomamos a decisão de segurar esse projeto, esperar o pleito eleitoral acontecer e só utilizar esse projeto pós. Eu acho que foi de muita sensibilidade do prefeito trabalhar dessa forma, não utilizando o esporte como assim como ele faz com as outras coisas também, entendeu que não era uma coisa eleitoral, que era uma coisa que realmente ele sonhava que acontecesse. Essas foram as palavras dele lá, inclusive no lançamento na sexta-feira no Trianon. O início desse projeto era um sonho, né? A gente ter condição de estar fazendo esporte com recurso federal, um recurso ainda oriundo dele próprio, né, como deputado federal. Então é mais uma herança que ele trouxe. Nesse processo de 2 anos que ele ficou apenas como deputado, ele trouxe muita coisa positiva, como a UF e outras coisas que todo mundo entende que foi ele que fez com que acontecesse também como deputado. E aí a gente elaborou o projeto, optamos por algumas modalidades, o futsal, né, que vai acontecer dentro das vilas olímpicas, dentro dessas quadras federais, aí as quadras que a gente chama de quadras federais, são as quadras que foram construídas também com emenda do Garotinho. Nas vilas, nas quadras federais, em alguns campos de futebol também. E aí as modalidades futebol de campo, né, futebol de salão, capoeira e jiu-jitsu. Com as 4 modalidades que a gente está contemplando dentro. Então, essas modalidades especificamente, elas hoje não oneram o cofre público municipal para que elas aconteçam. Ou seja, hoje a capoeira, dentro dos espaços públicos do município, o jiu-jitsu, o futebol de campo, que em apenas 2 campos em campo privado, que houve uma parceria, que foi em Conselheiro, Josino, e foi em Ururaí. Esses 2 campos de futebol, houve uma parceria com os campos, e também vão ser realizadas essas atividades dentro desses 2 espaços. Ele teve uma preocupação também, Neto Nogueira, de mapear. Hoje esse projeto acontece lá em Conselheiro Josino, o projeto acontece no Ururaí, esse projeto acontece em Farol de Santo Tomé, que é uma outra grande preocupação do prefeito.
que tenha esporte no Farol de Santo Tomé de uma maneira contínua durante todo o tempo. Hoje o Esporte Vida é prova disso. Vai ter jiu-jitsu em Farol, vai ter capoeira em Farol, vai ter futebol de salão em Farol o ano inteiro. Isso é apenas um pontapé. A gente está traçando também como fundação. Eu sei que vocês estão falando de Esporte Vida, mas já tivemos um festival de pesca semana passada em Farol, foi um sucesso. A gente está bolando eventos para Farol de Santo Tomé para movimentar a rede hoteleira e para movimentar também, aproveitando o gancho, tá? E para movimentar também a rede de restaurantes da praia. Eu acho que é um lugar que precisa muito de uma atenção nossa, que a praia movimente o ano inteiro, para que as pessoas que necessitam que a praia seja movimentada, movimente o ano inteiro. E o Esporte Vida é isso, é um projeto que a gente consegue atacar 25 núcleos em 17 lugares, que tem lugares que a gente precisou colocar 2 núcleos, porque são lugares que necessitavam de um quantitativo de profissionais trabalhando maior. Então, acontece em 25 núcleos, porém em 17 localidades. Essa é a ideia do Esporte Vida, que já começou, as inscrições já estão acontecendo, tá? E é por aí. Não sei se eu consegui esclarecer. Tem uma pergunta aqui do Maurício, Arnaldo, se você me permite. Maurício Batista, no streaming, ele pergunta aqui, são 7 vilas olímpicas, a Baixada Goytacazes, a Baixada Campista, né? Goytacazes não tem nenhuma. Qual a preocupação da direção da fundação em incluir essas crianças, diretor? Então, muito interessante a pergunta, e até o Esporte Vida, ele deixou uma lacuna, até mesmo porque o prefeito fala que para a gente conseguir atingir realmente, através do Esporte Vida, toda campus, a gente precisaria de 50 núcleos, tá? Isso é uma conta que a gente já fez, então a gente inicia com 25. Então, a gente consegue ir aqui até Goytacazes, falando de Baixada, a gente vai até Goytacazes. E aí, respondendo, é Maurício Batista, né, Cláudio? Isso, Maurício Batista. Já existe uma professora trabalhando com ginástica, que atinge uma boa população, parte da população, principalmente as donas de casa, lá na praça, acho que é Praça São Gonçalo, não tenho certeza. Sim. E o Esporte Vida começa essa semana lá, com futsal, com capoeira e com... São Gonçalo é em frente à usina ali. Isso. Então, aí, Maurício, eu sei que a gente não... Goytacazes não tem uma Vila Olímpica, mas na praça, o Esporte Vida vai estar em funcionamento na praça. Já temos uma professora de ginástica, não pelo Esporte Vida, mas pela fundação, dando aula de ginástica aí manhã e tarde na praça, na quadra. Aí teremos a partir de agora, com o lançamento do Esporte Vida, aula de jiu-jitsu, capoeira e futebol de salão. É o que a gente consegue hoje, a nível esportivo, estar realizando de forma contínua, né? Esses são projetos, Cláudio, que eles são de forma contínua, isso tem todo dia. Mas a gente também está olhando o Goytacazes com muito carinho para que realize projetos de final de semana, campeonatos, também escolinha de skate, esqueci de relatar, também pela Fundação do Esporte. Um professor Dedé, a gente também está com a escolinha, o esporte radical cresceu tanto depois da Olimpíada, está tendo muita procura, já tem muitas pessoas inscritas, já é uma coisa que é enraizada em Goytacazes, o esporte radical, o skate sempre deu muito certo em Goytacazes, e também tem uma escolinha. Então hoje nós temos em Goytacazes escolinha de skate, aula de ginástica para dona de casa e mais para quem quiser fazer, capoeira pelo Esporte Vida, jiu-jitsu pelo Esporte Vida e escolinha de futsal. É o que a gente já está realizando em Goytacazes. Eu sei que não temos a vila, mas vamos utilizar da praça para que a gente faça esporte da melhor forma possível. Só colocar uma opinião minha, Arnaldo, se você na sequência aí pode voltar, claro, a fazer as suas perguntas. Eu só, para completar esse assunto, eu penso muito, meu caro Leonardo, da seguinte forma, cabe até também para o próximo bloco, quando a gente for falar sobre a educação no geral, essa questão da educação física na educação, porque eu acho que o engajamento, o envolvimento maior da comunidade vai acontecer, ou vai ter um maior sentido, na minha opinião, se houver
um campeonato, se houver uma competição, mesmo que seja entre eles ali mesmo que seja uma competição do bairro, né, ou que seja uma competição no município inteiro, porque do contrário você fica só naquele treinamento ali, mas sem um propósito, sem né, de competitivo. Quando entra a competição, é claro que aí entusiasma e engaja muito mais. Você não pensa também assim? Sim, não resta dúvida, principalmente na questão de formação. O adolescente, né, quando você começa a inserir no processo ensino-aprendizagem, existem as etapas pedagógicas que a gente cumpre, né? Isso é uma questão mais direcionada à parte pedagógica, que é necessário sim começar a ter as competições, porque senão você não baixa o nível de motivação, né, do adolescente. O competir de maneira muito precoce atrapalha o processo, tá? Você fazer com que a criança, ainda de forma precoce, ela vá duelar, ela vá ali competir uma contra a outra, isso com certeza vem de forma negativa. Mas depois de um determinado momento, sim, é necessário que você tenha esse contato com a competição, motiva, ensina, né, o ganhar, o perder, né, o compartilhar, o dividir, o passar a bola um para o outro, dividir o espaço e confraternizar, abraçar, entender que aquilo foi momentâneo e que depois a vida continua. E eu acho que é primordial. E também está no nosso processo de trabalho da Fundação e da própria Secretaria de Educação as competições. Ainda obedecendo essa questão do Covid, a gente está nos preparando. É importante relatar, Cláudio, que durante esse tempo ainda, nesses 3 meses que a gente está à frente lá, junto com o Luciano e com o Marcelo Pérez, que é o secretário de Educação, a gente não ficou parado, tá? A gente costumava dizer que é o preparar para o dia D. O dia D é o dia de startar, de iniciar o trabalho. E a gente ficou planejando e desenhando e entendendo a filosofia do trabalho do governo Vladimir e também preparando debatendo com o prefeito as nossas estratégias e ideias. Então a gente está com muita coisa interessante a vir por aí. Entendendo que o Covid, assim que nos der 100% de espaço, a gente vai alcançar voos muito altos, tenho certeza disso. Mantena, eu só queria voltar um pouquinho ao Esporte Vida, com relação a como vai funcionar a parceria, né? O recurso foi destinado, eu li a matéria, tem a colocação sua, destinada à Unirio, né? que vai fazer a contratação, a aquisição de material. E a prefeitura entra em que ponto nessa parceria? Só mesmo no auxílio de como vai funcionar o projeto? Com relação aos equipamentos? Vai precisar alugar algum equipamento para atender esses 25 núcleos? Como que funciona essa parceria? Não, hoje a Fundação do Esporte, ela apenas existe um processo, como eu estou como coordenador geral desse projeto e também estou como fundação, e a grande parte das atividades vão ser realizadas dentro dos espaços que hoje está sob gestão da fundação. A gente está fazendo com que isso seja totalmente compartilhado dentro do processo da fundação. Mas esse projeto ele roda totalmente independente financeiramente, até mesmo porque, Neto, quando esse projeto ele foi aprovado, não existia o município, existia o município até, né? Mas a gente não tinha gestão na mão. Então a gente precisava de um CNPJ de nome, né? Porque o Ministério ele não faz parceria, não destina recursos. Então foi do governo federal para o governo federal, porque a Unirio é a Universidade do Rio de Janeiro. Então o que a gente entende? Esse recurso foi para a Unirio por uma questão de gestão de RH, que é necessário. As pessoas foram contratadas. Todas essas pessoas, Neto, que estão hoje, 77 pessoas hoje fazem parte desse projeto. Hoje, 77 pessoas estão empregadas de forma direta dentro desse projeto. São 77 empregos gerados para o esporte. Isso eu estou falando apenas do Esporte Vida. Tá? Hoje são todos no regime de CLT, todos com todos os direitos, carteira assinada, fundo de garantia, 13º, tudo como mando figurino, contratados pela Unirio. Então, hoje a Unirio gere a questão do RH e passou pelo processo licitatório da compra de material.
né, é uma emenda, Neto, de R$2 milhões, né? Então, um recurso bem significativo. Para tocar o esporte do município nosso, do tamanho que a gente tem, não é muito, é fato. Mas também a gente tem as outras parcerias, né, que o prefeito tem tanto feito aí, parcerias. Hoje, o restaurante popular, fugindo um pouco do esporte, e as próprias vilas olímpicas, elas estão sendo totalmente renovadas, reconstruídas, com verba de parceria, não mexendo no cofre público. Isso, como eu já falei, tem sido uma tônica do governo de Vladimir. Buscar parcerias para não onerar o cofre público. Eu acho que as empresas que de alguma forma têm o seu lucro com o município, elas também, ele tem dito isso para a gente, elas também têm que dar uma contrapartida para a sociedade, né? E aí, respondendo a tua pergunta, a fundação, ela é parceira sim, mas no sentido de gestão que eu falo porque eu tenho compartilhado, assim como o Luciano tem compartilhado muito comigo, as decisões, mas a nível jurídico, a nível administrativo, na parceria, mas não a nível de documento. O projeto Esporte e Vida, ele roda hoje independente do CNPJ da Fundação. Não tem nenhum tipo de vínculo com a Fundação do Esporte. Existe sim um grupo de trabalho. Hoje a gente tem a assessoria do Boinar, né, é um cara que contribui, ele, né, ele é o professor do IF, mas ele participa também nos ajudando, assim como o Maurício Lemos e outras pessoas que estão no grupo. Então também dentro do Esporte Vida eu sempre peço muito conselho, peço muito direcionamento, não só ao Luciano, mas também como todo o corpo diretivo da Fundação. Mas realmente esse projeto ele roda independente de Fundação do Esporte. Ele totalmente não, porque a partir do momento que a gente utiliza as estruturas da Fundação, de alguma forma a gente também está interligado. Mas juridicamente, administrativamente, não. Não, ele é um projeto que roda totalmente independente de Fundação do Esporte. Bom, são 8h36, meu caro Leonardo, deixa eu fazer aqui um rápido intervalo, né? Peço licença então a você e o Arnaldo, a quem está em casa, nos acompanhando em casa, onde você estiver, rapidamente a gente faz uma pausa para fechar aqui com o Mantena, o programa de hoje, falando também um pouco da área de educação e as possibilidades, né, ainda de retomada das aulas presenciais no que diz respeito à área esportiva, já que ele é o gerente de esporte aí da Secretaria de Educação de Campos. São 8h37, você ouve o Folha no Ar, primeira edição, acompanha aí pelo nosso streaming também, nas redes sociais, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. A Unimed